Olá, graça e paz. Vamos continuar estudando o livro de Salmos. O último Salmos que estudamos foi o Salmo número 43. Davi estava afastado, longe de Jerusalém, longe do tabernáculo, e ele estava enfrentando uma tristeza muito profunda. Então no Salmo 43 nós aprendemos com Davi como enfrentarmos algumas tristezas que vêm na nossa vida. Então ele faz 4 pedidos para Deus, para que Deus o justificasse, o declarasse inocente. Ele não queria se amoldar à justiça aparente dos homens. Ele pediu para que Deus o fortalecesse, ele pediu para que Deus o guiasse de volta ao caminho, ao lugar de adoração, e que Deus o enchesse de alegria e renovasse a sua esperança. Então são 4 pedidos que Davi fez para tratar a tristeza que ele estava enfrentando. Hoje nós vamos estudar o Salmo 44, e antes de nós entendermos um pouco do que fala o Salmo, há um programa, há um ritmo que acontece em toda a Escritura. É o problema, é o dilema de Deus e o mal, como conviver com essas duas existências, essas duas realidades, da qual faz parte da nossa vida. Se Deus é tão bom, tão santo, tão puro, por que o mal existe? E ao observarmos a história do povo de Deus, o caminhar de Deus com aqueles homens que andaram com ele, nós vemos algumas coisas que se repetem, um certo ciclo que se repete. Primeiro, aquilo que acontece, que é observável, é que Deus permite o mal. Deus colocou desde Adão, deu para Adão a soberania mediada, e Adão escolheu, naquela época ele estava com o seu livre-arbítrio, ele teve a possibilidade de escolher o mal ou não. Deus o avisou antecipadamente, e por causa do pecado de Adão, a humanidade virou uma sociedade rebelde contra Deus, cega e vivendo na miséria. E nesse caminhar Deus está escolhendo pessoas para se revelar a essas pessoas e esclarecer, iluminar a mente dessas pessoas, para que essas pessoas façam parte do seu povo e sejam redimidas dessa miséria em que o pecado tornou a humanidade. E nesse caminhar, nós vamos observar que Deus sempre permitiu que o mal atingisse essas pessoas. Mas logo após, em algum determinado momento, nós observamos que Deus julga o mal. E ao julgar o mal, Deus salva um remanescente fiel. Esse ciclo causa, enquanto nós estamos passando por essas etapas desse ciclo, algumas vezes causa grande tristeza para o ser humano, grandes conflitos, grandes questionamentos. E os livros bíblicos, as histórias das pessoas que andaram com Deus se tornam uma grande nuvem de testemunhas que nos incentivam a caminharmos a vida cristã sem esmorecer. E a tese do Salmo 44 é essa: o remanescente fiel não abala a sua fé diante da provação. Qualquer pessoa, muitas vezes, que quer ter uma aproximação a Deus simplesmente porque vê em Deus algum benefício, alguma vantagem, essa pessoa então se propõe a caminhar correr a corrida que Deus tem proposto, e ela quer fazer aquilo que está nas Escrituras, mas sem render a sua vida nas mãos de Deus. Então, inicialmente, quando Deus a abençoa, quando Deus resolve seus problemas, seus conflitos e traz aquela alegria, e ela conhece o caminhar de Deus, a vida se torna uma vida de sucesso, uma vida muito boa. Mas como nós vimos que Deus permite o mal, quando o mal vem sobre essa pessoa se sente até traída por Deus, enganada por Deus. Então a sua fé é abalada. Somente aquele que é remanescente fiel, somente aquele que é genuinamente nascido de novo e redimido, consegue fazer com que a sua fé não seja abalada. Esse salmo é muito interessante, muito simples, mas ao mesmo tempo muito complicado, porque trata da nossa existência, o ritmo da história em que nós vivemos. Vamos estudar esse salmo? Em primeiro lugar, nós vemos
essa parte do Salmo aqui, que o remanescente fiel, diferente daquelas pessoas que tentam fazer parte do povo de Deus e fazem parte por um certo momento, o remanescente fiel conhece a Deus. A ideia aqui é de não somente conhecer intelectualmente, não somente ver Deus, mas também experimenta Deus. A sua vida é permeada pela existência e pelo conhecimento de quem Deus é e como Deus age, principalmente nessa questão da bondade e severidade. E esse salmo começa de uma forma muito interessante, é uma oração. E o salmista, ele vai iniciar esse salmo com uma beleza indescritível, recordando o passado, aquilo que Deus fez. Ele reconhece, ele percebe as ações de Deus na sua vida, mas ele não vai colocar como sua vida propriamente, mas ele vai colocar como Deus atuando na nação de Israel. Em primeiro lugar, nós precisamos entender esse contexto desse salmo. O salmista aqui está escrevendo inicialmente para a nação de Israel. Deus escolheu os filhos de Abraão, Isaac e Jacó para então gerarem o povo de Deus. Então de Jacó houve 12 filhos e desses filhos nasceu o povo de Deus. Deus deu a aliança, Deus deu os profetas, Deus deu a forma de cultuar, Deus se revelou com experiências assim que nenhum outro povo teve igual. Mas dentro desse povo, mesmo sendo circuncidados por uma cerimônia externa para então fazerem parte desse povo, eles têm as promessas de Deus, mas ao mesmo tempo têm as maldições que Deus prometeu, Deus anunciou, caso eles não andassem de acordo com o comportamento que Deus exigia deles. Então, se andasse de acordo com aquele comportamento externo, eles seriam abençoados. Mas, muitas vezes nós vamos encontrar pessoas na nação de Israel amoldadas ao sistema da lei, mas internamente não tinham o coração voltado para Deus. E nós vamos encontrar dentro da nação de Israel pessoas que estão a cada momento buscando algum caminho para desobedecer, para se rebelar contra as bênçãos de Deus, contra a direção de Deus, contra o sustento de Deus para com eles. Dentro do povo de Deus, da nação de Israel lá no passado, havia então esses grupos de pessoas que se amoldavam às exigências da lei, alguns que estavam a todo momento buscando oportunidade para se rebelarem, agirem contra Deus, e dentro desse povo havia um grupo penitente. Um grupo que reconhecia quem Deus era. Um grupo que se submetia alegremente a agradar, a louvar, a seguir, a obedecer a Deus incondicionalmente. Então é para esse grupo, dentro de uma nação impenitente, que nós chamamos esse grupo então de remanescente fiel. Muitas vezes Deus se irou de forma grandiosa, enorme, contra a nação de Israel. E houve pessoas ali na nação de Israel que intercederam a Deus, pessoas que entendiam a ira de Deus contra a nação de Israel, entendiam que era justo que Deus estava sentindo e proclamando com a nação de Israel, então eles intercediam pelo restante do povo. E Deus os ouvia. Deus salvava, Deus removia a sua ira. Então esse grupo, ele sempre foi chamado em todo o Antigo Testamento de remanescente fiel. Aquele pequeno grupo que ainda, diante de um contexto difícil de viver, eles obedeciam e amavam a Deus. Então é para esse contexto, para esse grupo que esse salmo é escrito. O ambiente, a situação está acontecendo com esse grupo, um grupo num meio ambiente corrompido. Nós, como igreja, dentro da própria igreja, sempre vai ter um remanescente fiel, mas tem pessoas que passam pelas igrejas, eles entram, curtem o que há de bom, mas qualquer provaçãozinha, qualquer incômodo, já abandona a Deus, já abandona a comunhão e não perseveram como remanescente fiel. E nós também agimos
dentro de um mundo secular. Um mundo que está cada dia mais distante de Deus e rebelde a Deus. Nós fazemos parte desse mundo. E no mundo, até em alguns países cristianizados, nós, aqueles que temem a Deus e lutam pelos valores da fé cristã, são então os remanescentes fiéis. Vamos ver esse salmo? O salmo começa de uma forma muito bonita. Olha o que o Davi, o autor desse salmo, escreve: ó Deus. Então, entre aspas aí, o pronome nós. Nós ouvimos com os próprios ouvidos. Nossos antepassados nos contaram tudo o que fizeste em seus dias, muito tempo atrás. Com teu poder expulsaste as nações, estabeleceste seu povo na terra. Esmagaste os povos inimigos e libertaste nossos antepassados. Não foi por suas espadas que eles conquistaram a terra, não foi pela força de seus braços que alcançaram a vitória, foi pela tua mão direita e pelo teu braço forte, pela luz intensa do teu rosto, foi por causa do teu amor por eles. O autor desse salmo então fala que ele conhecia Deus, e isso não era ficção. Ele entendia que tudo isso era uma realidade, foi real, foi verdadeiro, ele não duvidava. E ele recebeu dos seus antepassados a comunicação dos seus pais, dos seus avós, tataravós, a comunicação dessa história de via oral. E ele creu, eles creram nisso. Eles aceitaram isso como verdade, não duvidavam. Eles criam que isso era possível porque eles conheciam a Deus, a pessoa de Deus. Então o salmista aqui está, de uma forma, de um certo sentido, se referindo àquela época em que Deus libertou o povo do Egito e Deus formou a nação de Israel. Seria a formação da nação de Israel é um dos maiores milagres, e a preservação dela é a maior evidência de que Deus é real, Deus existe. E o salmista então começa exaltando a pessoa de Deus, falando quantas vitórias eles tiveram, e o salmista conhece que aquilo tudo que aconteceu não foi possível por causa da força do braço, da sabedoria, do entendimento da nação de Israel, mas foi possível porque Deus é que deu a vitória para eles. Então, o salmista não está fazendo uma narrativa espiritual da história, mas ele simplesmente está narrando o fato, a verdade. O seu coração estava ligado ao conhecimento de Deus. O salmista continua dizendo, falando muitas coisas boas a respeito disso ainda. No versículo 4 ele fala: tu és meu rei e meu Deus. É interessante que o salmista ele começa no versículo 1 dizendo que nós ouvimos, isto é, nós como nação. Mas aqui ele fala que a experiência de ser um remanescente fiel não é porque eu pertenço ao povo de Deus, então eu sou legitimamente uma pessoa que ama e serve a Deus e tenho direito às bênçãos de Deus. Não, o relacionamento deve ser individual. Então o remanescente fiel, ele pertence a um grupo, mas ele pertence porque individualmente ele tem uma fé genuína, um relacionamento divino genuíno com Deus. Então o salmista começa o seguinte: tu és meu rei e meu Deus. Não dá a ideia de propriedade. Davi tinha, o autor aqui do salmo tinha essa propriedade de Deus. Não, é que não havia outro rei que dominava a vida dele. Não havia outro Deus que gerenciava espiritualmente a sua vida. Então Davi reconhece: eu não tenho nenhum outro rei que manda em mim. Eu não tenho nenhum outro Deus que dirige a minha vida e que sustenta a minha vida. Somente o Senhor. Então o autor continua dizendo o que Deus estava fazendo, ele reconhece isso, decreta as vitórias para Israel. Quando Israel vencia, era Deus que determinava isso. Com teu poder afastamos nossos inimigos, em teu nome pisoteamos nossos adversários. Que salmo bonito! E ele fala no versículo 6, começa dizendo na pessoa dele: eu não confio em meu arco. Então, uma experiência individual. Não conto com minha espada para me salvar. Tu nos concedes vitória sobre os nossos inimigos e envergonha os que nos odeiam.
Então Davi está falando, se eu participei de alguma vitória, se a nação de Israel teve alguma vitória, não foi porque eu não confio no meu arco, eu não confio na minha espada para me salvar. Porque é o Senhor que me dá força, o Senhor que me dá direção e me capacita para qualquer luta, qualquer batalha. Então no versículo 8 o salmista diz o seguinte: ó Deus, o dia todo te damos glória e louvamos o teu nome para sempre. Que versículos bonitos, que salmo bonito quando começa aqui exaltando, reconhecendo a ideia de conhecer a Deus e servir a Deus. Com a energia de Deus, com o poder de Deus, e ter as vitórias e não se gloriar que o seu braço que conquistou essas vitórias. Esse é o coração genuíno de alguém que pertence ao grupo chamado remanescente fiel. Então o autor desses salmos começa engrandecendo, louvando, proclamando, celebrando a pessoa de Deus. Mas vem o versículo 8. E vamos ver o que o salmista continua dizendo. Agora, porém. Então o salmista muda o tom. Ele louva a Deus, mas agora ele, a respeito do passado, mas ele olha para o presente e ele vê uma realidade muito estranha em comparação àquilo que Deus já fez e àquilo que Deus é e como eles têm agido. O salmista diz o seguinte: agora, porém, tu nos rejeitastes e nos envergonhaste. Já não conduzes nossos exércitos para as batalhas. Tu nos fazes bater em retirada diante de nossos inimigos e permites que sejamos saqueados por aqueles que nos odeiam. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro e espalhaste-nos entre as nações. Vendeste teu povo precioso por uma ninharia e não tiveste lucro com a venda. Permitiste que as nações vizinhas zombassem de nós. Somos objeto de desprezo e ridículo para os que nos rodeiam. Que mudada de tom! O salmista aqui está com o coração profundamente triste porque ele conhece, ele serve a Deus por causa do conhecimento que ele tem, daquilo que Deus fez no passado, mas no presente ele reconhece que tem um sofrimento, um ambiente, um momento muito trágico na vida deles, que não é compatível com aquilo que Deus é e com aquilo que eles são, sendo remanescente fiel. Ele reconhece que Deus estava no controle de tudo. E ele fala que Deus, o sentimento dele é que Deus tinha rejeitado ele, a nação de Israel estava colocando eles numa situação de muita vergonha. E Deus entregou eles até para os inimigos e vendeu o povo com uma ninharia, como se não valessem nada. Aquilo que Deus falou, vocês são meu povo precioso, mas na prática, o que o salmista está vendo é que eles foram vendidos como escravos para os inimigos, não valendo nada, e isso aconteceu. Então foram os inimigos que fizeram tudo isso, os povos que fizeram isso. Mas o salmista sabe que Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. Então, se os inimigos conseguiram fazer esses momentos aqui, colocar a nação de Israel nessa situação, é porque Deus estava no controle. Deus, se Ele quisesse, era muito fácil Ele ter dado a vitória. E no versículo 13, ele repetindo, o salmista fala para Deus: permitisse que as nações vizinhas zombássemos de nós, somos objeto de desprezo e ridículo para os que nos rodeiam. Então o salmista reconhece, como remanescente fiel, ele reconhece que quem estava por trás de tudo aquilo lá era a pessoa de Deus. O salmista continua dizendo que ele reconhece e ele padece de forma real. Olha o que ele escreve: fizeste de nós motivo de riso entre as nações, com desdém, balanço a cabeça para nós, não há como escapar da humilhação constante.
Temos o rosto coberto de vergonha. Não ouvimos outra coisa senão os insultos dos que zombam de nós. Não vemos outra coisa senão os inimigos que desejam vingança. Então, aconteceu momentos ruins, está acontecendo no presente momentos ruins, e as ameaças são grandes. E já que eles se sentem assim rejeitados e desprezados por Deus, essas ameaças serão verdadeiras, elas se realizarão. Então o pavor do que pode acontecer é ainda terrível. Não somente foi no passado, ou está sendo no presente, mas o que espera pelo futuro pode ser muito triste ainda. Percebe como o salmista começou esse salmo louvando a Deus por aquilo que Deus fez no passado, por ele se tornar uma nação grande, uma nação que derrotou inimigos de forma fácil, mas o presente era de muito desespero, de muita tristeza. Então o remanescente fiel, mesmo tendo vitórias no passado, no presente ele pode padecer terrivelmente. Mas esse padecimento muitas vezes vem não por causa, mas vem apesar da fidelidade do remanescente fiel. Versículo 17, o autor desse salmo fala: tudo isto aconteceu sem que nós esquecêssemos de ti, sem que fôssemos infiéis à tua aliança. Apesar de nós mantermos a nossa fidelidade, isso aconteceu. Nosso coração não te abandonou, não desviamos os pés de teu caminho. Tu, porém, nos esmagaste no deserto onde vivem os chacais, e nos cobriste de escuridão e morte. Se tivéssemos nos esquecido do nome de nosso Deus, ou estendido as mãos em oração a Deus estrangeiro, Deus com certeza saberia, pois Ele conhece os segredos de cada coração. Mas não foi isso que aconteceu. Talvez o povão até fez isso, mas o remanescente fiel, ele sente que em nenhum momento ele abandonou a Deus, ele manteve a fidelidade, ele manteve a obediência. Então por que isso está acontecendo? Nesses tempos que nós estamos vivendo, presente nesses 2 últimos anos, eu creio que esse questionamento tem sido muito pontual, muito real. Porque pessoas que amam a Deus e apesar da pandemia ter visto, mantiveram a esperança, mantiveram a confiança em Deus, foram afetados por perdas preciosas, por sofrimento. Eu tenho vários amigos que passaram por isso e estão passando. E mesmo assim, esse questionamento vem: por que, Senhor? Qual é o propósito? Então é muito normal nós mantermos a nossa fidelidade, reconhecermos a nossa fragilidade, a nossa depravação total, nos arrependermos e somos dependentes de Deus, e mesmo assim estarmos sujeitos ao mal. O remanescente fiel, além de manter a fidelidade naquilo que parece incoerente, ele mantém a esperança, ele não abre mão da sua esperança. Esse é o diferencial daquele que é remanescente fiel, porque qualquer pessoa que não é genuinamente filho de Deus, tendo ouvido o que Deus fez, as vitórias na sua vida, mas quando vem o desespero, o sofrimento, se tornam pessoas ingratas, ou duvidam da soberania da pessoa de Deus. Mas aqui o salmista mostra para nós que o remanescente fiel, mesmo não entendendo, ele mantém a fidelidade, mas também mantém a esperança. Veja o que ele fala aqui: mas por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. É por causa de Deus, por sermos filhos dele, porque o mundo odeia Deus, mas não consegue tocar em Deus. Então a única coisa que o mundo e os inimigos de Deus conseguem tocar é no seu povo. Mas por que Deus então permite? Esse é o grande questionamento. Por isso que o salmista está vindo aqui
diante de Deus, lançando um clamor diante de Deus, dizendo: desperta, Senhor, porque dormes, levanta-te, não nos rejeites para sempre, porque esconde o rosto de nós, porque te esquece de nosso sofrimento e opressão. Desfalecemos no pó, caídos com o corpo no chão. Levanta-te e ajuda-nos, resgata-nos por causa do teu amor. Ao mesmo tempo que esse clamor intenso aqui pede pelo socorro de Deus, esse clamor não contém uma frase sequer de que Deus está sendo injusto, mas esse clamor reconhece que Deus é o seu Redentor. Então tudo isso aconteceu para que chegasse a esse ponto da nação de Israel, do remanescente fiel, reconhecer que Deus é o único remidor, aquele que é o único que é capaz de redimir o remanescente fiel. Então a beleza aqui desse salmo, como ele termina, é que o salmista, ele renova a sua esperança, ele não abandona Deus, ele não vai atrás de outros recursos, ou de outras ritualidades, ou de meios que Deus abomina. Mas ele reconhece que Deus é o único que pode restabelecer de volta aquela calma, aquela bonança. Então resgata-nos por causa do teu amor. Como nós falamos, esse é um ritmo que pode acontecer, na maior parte das vezes, na vida daqueles que temem a Deus, mesmo vivendo no meio de um grupo de pessoas, no mundo que é rebelde contra Deus. Primeiro, nós que temos uma experiência com Deus, nós temos vitórias no nosso passado. Nós devemos lembrar quantas vitórias Deus nos concedeu, como Ele nos libertou, como Ele veio até nós, nos convenceu do pecado, nos deu salvação, destruiu os ídolos do nosso coração e nos deu a salvação eterna. Mas muitas vezes no presente nós recebemos uma enxurrada de calamidades. Algumas pontuais num ano, daqui 2 anos uma outra coisa, mas algumas vezes é tudo quase no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano. E as nossas forças se abalam. E não há erro nenhum nós questionarmos e irmos até a Deus em busca de respostas. De olharmos essa aparente incoerência de que, se estamos servindo fielmente a Deus, por que essas coisas estão acontecendo? Mas ao mesmo tempo, quando fazermos isso, Deus poderá se revelar ou não. Mas a compreensão é que tudo que passamos aqui é porque nós somos ovelhas de Deus e somos entregues ao matadouro por causa do nome dele. E por causa disso, então nós devemos sempre manter a esperança, manter a compreensão de que Deus é aquele único que pode julgar o mal e salvar o remanescente fiel. Então nós devemos sempre renovar a nossa esperança, clamando por socorro e resgate, e não buscando algum artifício, algum atalho para resolver o nosso problema. É interessante que Paulo, quando escreve o livro de Romanos, ele fala que nós somos mais que vencedores. E ele cita esse Salmo 44, 22, dizendo que nós somos ovelhas, todo dia nós somos considerados como ovelhas entregues ao matador por causa do nome de Deus. E ao mesmo tempo ele fala, nós somos mais que vencedores, porque nada, apesar que aconteça a morte, inimigo, nada, mesmo que aconteça sobre nós calamidades, nada vai nos separar do amor de Cristo. É interessante também, me lembro de uma passagem aqui que eu escrevi aqui, Daniel capítulo 9, versículo 1 a 9. Quando o anjo chega para Daniel e revela que um dia Deus vai restaurar a nação de Israel. E ele entende que as 70 semanas que Jeremias tinha falado está se completando. Então, para ele, naquele entendimento, seria aquele momento que Deus restauraria. Então, Daniel volta o seu coração para Deus em oração e intercede pelo povo. E o que Daniel faz é uma das orações mais bonitas que nós temos na Bíblia. Daniel, um homem fiel a Deus, um homem digno, apesar de passar por tanto sofrimento, mas manteve a fidelidade e a esperança, ele ora a Deus não dizendo o teu povo,
o teu povo fez isso, eu estou pagando o pato porque eu estava no meio do teu povo. Não. Ele fala o seguinte: nós pecamos, nós abandonamos ao Senhor, e ele clama por esperança, clama para que Deus venha os salvar. Por sermos do Brasil, um país que está extremamente rebelde contra Deus, por estarmos na Bolívia, Filipina, nós nos entristecemos porque são pessoas da nossa mesma pátria, estão afundadas no pecado, e muitas vezes a mão de Deus pesa sobre o povo brasileiro. E nós sofremos as condições, nós sofremos essas punições, essa disciplina de Deus. Mas nós devemos continuar intercedendo pelo nosso povo, pela igreja, pela família, e muitas vezes sofremos as consequências por pertencermos, por estarmos no meio. Que nós vamos resumir então hoje o Salmo 44. O remanescente fiel não abala a sua fé diante da provação. Por quê? Porque ele conhece a Deus, ele ouviu, ele procura, ele vai atrás, ele quer saber detalhes a respeito de quem é esse Deus que se relaciona com ele. Por causa disso, ele serve a Deus. Ele louva a todo instante, a todo momento, ele participa dos momentos públicos de adoração. Ele não participa somente quando dá tempo, quando ele pode, quando está de folga. Então hoje eu vou poder. Mas Deus é rei, Deus é Deus para o remanescente fiel. É a prioridade dele. Então, porque o remanescente fiel conhece a Deus e serve a Deus, então passa a ter uma intimidade e entender quem Deus é, ele reconhece quando ele padece. Ele reconhece a ação de Deus, mesmo que seja inconfortável. E ele padece genuinamente, ele sofre. O remanescente fiel também sofre. Há uma teologia dizendo que se você ama a Deus, se você é fiel a Deus, nada de mal acontecerá com você. Usam textos isolados das Escrituras de forma interpretada erradamente e se apropriam desses textos, criando uma inverdade bíblica. O livro de Jó foi escrito para deixar claro isso para nós. E aí pessoas, quando crentes fiéis padecem e passam por sofrimento, eles sofrem com isso, tem uma tristeza profunda, porque começam a julgar a si próprio. Por que eu estou passando por isso? Será que eu tenho algum pecado? Será que tem alguma coisa não confessada? Será que foi lá do passado que Deus ainda não perdoou? E ao mesmo tempo eles começam a julgar Deus, achando que Deus está sendo extremamente injusto, e ao mesmo tempo dando prosperidade para pessoas que são ímpias, que não tem nada a ver com Deus. Como é perigoso quando nós não conhecemos a Deus. Agora, quando conhecemos a Deus, nós servimos a Deus, nós reconhecemos que tudo que vem sobre nós é da mão de Deus, é da permissão de Deus, nós padecemos genuinamente, nós muitas vezes estaremos prostrados no chão e precisamos que Deus nos levante, mas o remanescente fiel vai manter a sua fidelidade e vai manter a sua esperança, porque ele sabe que o único que resta na vida é o próprio Deus. O remanescente fiel é distinto de qualquer outra pessoa. Mesmo que ele chore, mesmo que ele esteja prostrado no chão, ele ainda vai pedir somente a ajuda da mão de Deus. Não vai buscar um atalho e não vai estender a mão para nenhuma ajuda, ou a propósito de abandonar a Deus e morre. Foi isso que a mulher de Jó anunciou para ele: blasfeme contra Deus e morra. É um grande alívio, a mulher estava dizendo para Jó. Algumas verdades, então, sobre o que esse salmo comunicou para nós. A pergunta é: eu sou remanescente fiel do povo de Deus? Ou eu estou somente participando de eventos? Enquanto me interessa, enquanto me alegra, enquanto faz bem para mim. Saiba, o remanescente fiel, ele é provado. A nossa fé é testada e ao mesmo tempo Deus permite para que a nossa fé aumente nele. Em tempos tranquilos, conheça e sirva a Deus para que a sua fé seja forte
para suportar a provação. Enquanto está tudo bem, não, você pode curtir a vida, mas invista seu tempo em conhecer a Deus. Eu me lembro que há 1 ano e meio atrás, quantas possibilidades nós tínhamos, quanta abertura, nós podíamos estudar a palavra de Deus quase todos os dias da semana. Como era gostoso nós irmos de casa em casa e gastarmos, investirmos 1 hora, 2 horas ali no nosso tempo para estudarmos um texto bíblico. E hoje nós não podemos. Nós temos recursos da internet, mas mesmo assim paramos com quase tudo. Quando temos possibilidade, quando você tem uma possibilidade, tem o teu tempo, regule a sua vida para conhecer e servir a Deus. Devemos transmitir a fé para as futuras gerações. Como eu estou transmitindo, como eu estou investindo nos meus filhos. Haverá uma provação futura e o mundo está provando a nossa fé, o nosso conhecimento de Deus. Se nós não fortalecermos os nossos filhos, eles vão sucumbir. As pressões são tão grandes, nós nem imaginamos como a fé é abalada. Quando não conhecemos, quando não temos o hábito de servir a Deus. Então invista nas suas gerações. Invista em seus filhos no conhecimento, através do culto doméstico, através de momentos na sua casa, andando de carro, qualquer lugar que você for, qualquer inseto que você vê, demonstre ali a grandeza do nosso Deus para os seus filhos. O sofrimento do justo nem sempre é maldição ou castigo. Vou repetir. O sofrimento do justo, do servo de Deus, do remanescente fiel, nem sempre é maldição ou castigo, mas consequência de ser filho de Deus num mundo que odeia as obras da luz. Então, esse sofrimento que traz padecimento, que nos abala, que nos coloca no chão, nós podemos então concluir que é um grande privilégio. O apóstolo Paulo falava isso, que Deus concedeu a graça para ele para padecer juntamente com Cristo. Sempre é bom relembrar as vitórias do passado. Nós sempre devemos a todo momento compartilhar, lembrar como não a nossa velha vida, a nossa miserável vida, coisas ruins que nós fizemos, mas vitórias que Deus nos deu. Não para nos engrandecer, mas sempre exaltando a pessoa de Deus. Então sempre é bom relembrar as vitórias do passado e é bom nunca esquecer que vieram por causa da bondade de Deus, não porque eu era especial, não porque eu fui sábio, não porque eu fui poderoso, nada disso, mas é que Deus foi bondoso conosco, Deus foi misericordioso conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e não importa se é momento de bonança ou momento de sofrimento, que a tua fé seja mais inabalável ainda, seja mais forte, e clame por socorro, e compartilhe isso, para que todo remanescente fiel possamos estar juntos e lutando pela fé que uma vez por todas foi entregue a nós. Que Deus te abençoe, que Deus te encoraje. Estamos juntos nessa batalha. Amém? Senhor, muito obrigado por essas palavras que o autor desse salmo deixou para nós. Uma realidade muito forte, uma realidade que muitas vezes fugimos dela e nos abalamos muito na nossa caminhada contigo. Nós te agradecemos por esses ensinamentos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo salmo.